Onde é que é a apresentação? Isso. Aqui. Boa noite, Karine, tudo bom? Boa noite, tudo bem? O professor já voltou para Urupema ou tá no Já. Não, voltei. Já voltou na terça-feira de manhã. Eu cheguei aqui. Ah, Não? É terça. Não, terça a gente viajou. Eu cheguei quarta de manhã. Tô aham. perdido. A gente saiu às 8 horas da manhã, eu cheguei, era 10 horas aqui no campus. A gente fica meio perdido. Eu Eu tô perdi. em Sombrio hoje. Não, Sombrio. Passo de Torres, que é onde tinha pousado. Amanhã a gente vai apresentar um trabalho. Ah, legal. Aham. Que joia. Vocês estão enxergando bem aqui a apresentação? Sim, Sim, Marcos. Tá. sim. Na verdade, eu vou mostrar o edital, né, para vocês. Deixa eu Vamos dar achar o mais uns link. minutinhos. O Uhum. pessoal acabou saindo lá da aula, minha aula acabou um pouco mais tarde, e tem o pessoal que vai participar. Tá. Eu vou achar o link aqui do edital. Deixa eu achar aqui. Onde é que eu... Onde que o Herbert deixou o material da dupla titulação? Não estou achando na página. Não é oportunidades? Oportunidades, né? Estudantes. Oportunidades. Editais do campus, deve ser isso. Aqui, ó, editais do campus.
Vamos começar, Marcos? Vamos? Vamos iniciar já, então. Já é 7h06. Acho que daí, 7:06, isso. se tiver mais algum interessado, aí o pessoal vai entrando. E também vai ficar gravado, né, o material no YouTube. Então... Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos, então, dar início à nossa live, né, de esclarecimentos e de tira dúvidas sobre o edital de dupla titulação. Como todos já sabem, né, nós aprovamos um acordo de cooperação com o Instituto Politécnico de Bragança, em que nós temos, a partir deste ano, né, uma parceria para um projeto de dupla titulação, onde os nossos estudantes do curso de Viticultura e Enologia poderão ir para Portugal, mediante passar pelo edital, né, e estudar durante um ano e conseguir o diploma de licenciatura em Enologia pelo Instituto Politécnico de Bragança, e depois voltar para o Brasil e terminar o que falta, né, do nosso curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia. Então, vai ter os dois diplomas, um da Comunidade Europeia e o nosso, né, aqui do Brasil. Então, o nosso edital foi lançado ontem, né, no dia 16, e estamos aqui para tirar as dúvidas que porventura ficaram, né? O professor Marcos, que esteve mais à frente, né, do desenvolvimento desse edital, mesmo porque de todo o processo, né, professor Marcos, de construção de minuta do acordo, né, de como vai se dar a dupla titulação. Então, eu passo a palavra para o professor Marcos e a gente vai apresentar o edital e depois a gente já vai partir para as dúvidas que, porventura, vocês possam ter. Tá certo, professor Marcos? Não, tá certo. Boa tarde, obrigado, Jailson. Boa tarde, pessoal. Então, como o professor Jailson falou, né, eu estou como o presidente da Comissão de Internacionalização do Campus Urupema, né? Então, dentro do nosso campus, a gente tem uma comissão que estão dentro dessa comissão todos os coordenadores de curso, e essa comissão é responsável por pensar e montar programas, projetos de internacionalização do campus. A internacionalização não é apenas esse programa de dupla titulação, mas também são todas as ações voltadas com instituições do exterior, né? Então, desenvolvimento de projetos de pesquisa, qualquer edital que envolva movimentação. Então, existem vários editais que foram abertos nos últimos dias, né? Então, essa comissão está relacionada a isso. E atualmente eu estou como presidente, né, da comissão, ou seja, a pessoa que está à frente na organização desses processos e desses programas, tá? Mas é uma ação conjunta entre todos os coordenadores, tá, pessoal? Então, a ideia de hoje é apresentar a minuta para vocês, né? Então, tirar dúvidas também dessas informações. E a ideia não é fazer uma reunião fechada, mas mais um bate-papo mesmo, para a gente poder conversar sobre esse edital de dupla titulação, tá? Então, para mostrar para vocês, eu até estava um pouco perdido para saber onde é que estava, daí o Jailson me deu os norte agora, que como eu fui viajar, eu não sabia onde que o Herbert tinha colocado na página do Whisky, né? Essa última partezinha ali, a Panseri e o Jailson que organizaram. Eu acho que vamos organizar as perguntas para o final, né? Depois da apresentação, depois dessa fala geral, a gente senta e faz as perguntas no final, pode ser? Aí a gente faz uma lista de inscrições ali e a gente vai perguntando. Bom, primeiro para mostrar para vocês aonde estão as informações do edital, tá? Ela está na página do campus. Para acessar essas informações, vocês vão até aqui no ícone estudante. Vocês estão enxergando a página? Tá boa a projeção? Tá. Tá. Então, vocês vão aqui em estudantes, abram estudantes, aí vão até oportunidades,
Onde é que eu tinha achado isso agora? Ixi, me perdi. Ah, editais do campus, oportunidades, editais do campus. E aqui vocês vão achar o edital de internacionalização. Então, está em estudantes, oportunidades, editais do campus. Tá? Aqui, então, tem todo o edital, tem todos os anexos, anexo 1, as fichas que precisam ser entregues durante o processo, tanto na inscrição, mas depois o candidato aprovado vai ter que entregar alguns documentos, conforme está descrito no edital. Então, todas essas informações estão aqui junto com o edital. Tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é vocês procurarem esse link na página, o local onde está o edital na página do campus. Eu vou colocar aqui no bate-papo o link que vai direto para o edital para vocês terem, tá? Caso alguém não tenha acessado ainda. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é assim, ó, isso não vale só para esse edital, vale para tudo na vida de vocês. Todas as vezes que vocês forem passar por um processo de seleção, qualquer coisa, leiam o edital. Leiam com calma, leiam de cabo a rabo, entendam o edital. Se ficarem com dúvidas, perguntem para a comissão que está organizando o edital e tirem as dúvidas, tá? Porque muitas das vezes as pessoas perdem uma vaga, perdem uma oportunidade, porque não adicionam algum documento, porque perdem um prazo, tá? Então, leiam e procurem entender o edital. Tá? É a primeira dica que eu vou dar para vocês. Tá? E isso não só para o edital de dupla titulação, isso para qualquer coisa que vocês forem fazer na vida. Um concurso público não se fala. Tá? Então, aqui vão estar todas as informações sobre o edital e nesse link, então, vai estar disponível para vocês o edital. Tá bom? Eu vou diminuir aqui essa tela e eu vou ir direto para o edital, que ele já está aberto no meu computador aqui. Tá? Então, o edital de dupla titulação, ele é o edital número 11 de 2022, né, que ele é um programa de dupla titulação aqui do campus, do curso superior de viticultura e enologia. Então, ele é um programa que está vinculado à coordenação e o curso superior de viticultura e enologia. Aqui tem as diretrizes e coisas. E na primeira página do edital, acho que vou diminuir um pouquinho o zoom. Um pouquinho o zoom aqui. Na primeira página de tal, então, dá as definições gerais do programa, tá? Então, explica o que é o programa, que ele é um programa de dupla titulação entre o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Politécnico de Bragança, relacionado com o curso de tecnologia em viticultura e enologia e o curso de licenciatura em enologia para o Instituto Politécnico de Bragança, tá? Como o professor Jailson bem falou, esse processo e o aluno que cursar esse curso, esse programa de dupla titulação, ou seja, que for participar do programa e realizar as atividades durante o período de 2 semestres no Instituto Politécnico de Bragança e seguir todas as obrigações que estão previstas tanto no edital, mas também que são estabelecidas pelos termos de cooperação entre as duas instituições, esse aluno ele vai receber uma titulação, uma habilitação de licenciado em enologia pelo Instituto Politécnico de Bragança. Tá? Isso é extremamente importante porque isso pode dar uma abertura de mercado para essa pessoa, para ela poder trabalhar tanto em Portugal, mas também trabalhar dentro de toda a União Europeia. Tá? Então, essa é uma oportunidade única para que esse aluno consiga ter uma titulação em 2 países. Então, a pessoa vai poder trabalhar como enólogo aqui no Brasil, mas também ela vai poder trabalhar como enólogo em Portugal e na União Europeia. Tá? Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo? Beleza, eu vou seguindo. Sim, professor. Tá, então, logo abaixo nós temos os objetivos, né? Então, eu não vou ler aqui os objetivos, isso vocês vão ler com calma em casa, tá? Então, aqui nós temos todos os objetivos do programa. E aqui começa as normas gerais que os alunos devem cumprir para receber essa dupla titulação, tá? Bom, o programa ele tem um período de 2 anos. Deixa eu pegar aqui um marcador de texto aqui.
tem um período de 2 semestres letivos, tá? Então, concluindo 2 semestres letivos, o aluno vai estar apto, né, para receber essa dupla titulação. Nesses 2 semestres letivos, o aluno vai ter que completar 60 ECTs. ECTs é a forma como, lá na União Europeia, eles calculam a carga horária de ensino, tá? Essa sigla ECT. Ela é um pouco diferente da nossa contagem de tempo de carga horária aqui no Brasil. Ela difere um pouco porque ela conta uma carga horária fora de estudo, em casa, então tem uma forma de contar um pouquinho diferente. Mas essa carga horária a gente consegue validar as duas por comparação entre conteúdos e fazendo proporções de horas entre duas disciplinas, tá? Então, o aluno que vai participar desse programa de dupla titulação, ele vai ter que cumprir essas 60 horas de ECTs, e também ele deverá, junto com a coordenação do curso, elaborar um plano de estudos para esse período. Então, assim que o aluno for aprovado, ele vai ter que sentar com a coordenação do curso Superior de Viticultura e Enologia e vai ter que montar um planejamento de disciplinas que ele vai ter que realizar lá no Instituto Politécnico de Bragança, tá? E esse plano de estudos, ele se dá com base nesse quadro 1, que é uma previsão das disciplinas que esse aluno vai ter que cursar durante o período que ele estiver em Portugal. Então, concluindo, né, no final, ao longo desse tempo, então são 60 créditos. Então, existe aqui um conjunto de disciplinas que elas têm equivalência aqui no Brasil, tá? Que com o acordo que foi feito, se estabelece equivalência no conjunto de disciplinas, e essas disciplinas que o aluno cursar lá vão ser validadas aqui na nossa instituição e vão compor a carga horária do curso, tá? Jair, se tiver alguma coisa, pode interferir, tá? Fica tranquilo. Tá. Período realizar mobilidade. Outra oportunidade que o Instituto Politécnico de Bragança está dando para os alunos do Instituto Federal de Santa Catarina. O nosso curso ele prevê uma realização de estágio, né, curricular para que o aluno possa conseguir, né, cumprir os seus créditos. Aqui na instituição, o aluno que for fazer essa mobilidade, ele vai poder aproveitar essas horas da mobilidade internacional como hora de estágio, tá? E também, caso o aluno queira, o Instituto Politécnico de Bragança vai permitir que o aluno participe de um programa de mobilidade do próprio Instituto Politécnico de Bragança por meio do programa Erasmus, tá? O programa Erasmus é um programa que existe na União Europeia que permite que os alunos possam estudar em outras instituições dentro da União Europeia. E ele prevê uma concessão de auxílio para o aluno que optar a fazer isso. Então, o aluno que estiver cursando essas disciplinas no Instituto Politécnico de Bragança, ele vai poder participar desse programa. Claro que a realização dessa participação desse programa é a escolha do aluno. E toda a participação de todo o processo vai envolver o aluno com o Instituto Politécnico de Bragança. É como se fosse uma atividade, uma ação que vai ser feita lá dentro. Mas ele tem essa oportunidade de fazer, tá? Estudante uma bolsa, tá. E esse período, esse estágio, que pode ser feito numa instituição de ensino ou uma empresa, ele vai também poder ser contado como tempo de estágio para a conclusão do nosso curso, tá? Outro ponto importante que o professor Jailson já destacou aqui, que ao retornar ao IFSC, o aluno deverá cumprir todas as disciplinas faltantes, ou seja, se não fechou carga horária, ou se não realizou estágio, ou se não pediu, se aconteceu alguma coisa, ele vai ter que cumprir toda a carga horária para que ele consiga ter a diplomação aqui no Brasil, tá? Então, não pode optar em não terminar o curso, tá? Senão ele não consegue a dupla titulação. Outro ponto importante, as despesas, todas as despesas com passagem, de ida, volta, translado, seguro-saúde, emissão de passaporte, obtenção de vistos, despesas com moradia, alimentação, elas são de responsabilidade do aluno, tá?
a instituição ela vai fornecer uma bolsa, um auxílio financeiro, no valor de R$18 mil, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas toda essa gestão desses valores e todos os custos, eles vão ser pagos pelo aluno. Tá? Então, a instituição ela não se envolve na forma como o aluno vai gastar esse dinheiro. Tá? Então, eu dou um conselho que vocês planejem, o aluno que for contemplado, planeje muito bem o uso desse recurso. Tá? Vagas, né? Esse ano, o programa está prevendo um aluno para participar desse programa. No contrato que a gente tem com o Instituto Politécnico de Bragança, a gente pode enviar até 2 alunos. No entanto, como nós não temos recursos financeiros em função dos seguintes cortes de orçamento que a gente vem sofrendo nos últimos anos, esse ano a gente conseguiu recurso para enviar apenas um aluno. Tá? Então, nós vamos contemplar um aluno com um auxílio para fazer esse deslocamento. Tá? Bolsa. Aqui, ó. O valor, então, ele é de R$18 mil para cobrir esses gastos, tá? E essa bolsa, ela não tem o objetivo de cobrir todos os gastos do aluno. Ele é um auxílio. Possivelmente, o aluno vai ter mais gastos que esses R$18 mil. Por isso que tem que ser uma coisa bem planejada. Então, pode ter um gasto adicional com moradia, pode ter gastos adicionais com alimentação, pode ter algum gasto adicional com questão de compra de passagem, deslocamento, questões de saúde. Então, esse edital ele não prevê, né, uma bolsa periódica para o aluno se manter lá. É um auxílio financeiro que é dado para o aluno para que ele possa fazer essa mobilidade internacional. Tá? Então, podem haver outros custos, e isso é bom vocês, aquelas pessoas que estarem interessadas, preverem, né, que pode haver alguns outros custos na realização dessa atividade. Tá? Esse auxílio financeiro ele vai ser depositado, então, em conta corrente no aluno, para o aluno, e aqui cabe um detalhe, porque em razão quando a gente tem que empenhar esse recurso e gastar esse recurso, o empenho e o pagamento ele vai ocorrer em final de dezembro, ali provavelmente entre dia 15 e dia 20. E a mobilidade vai ocorrer no início de setembro, quando inicia o semestre letivo em Portugal. Tá? Aqui, ó, início de setembro. Então, a dica que eu dou para vocês é um tempo muito bom para fazer o planejamento. Aquela pessoa que for aprovada no programa e que receber esse auxílio, a minha sugestão é coloque esse dinheiro em algum investimento de renda fixa, tipo uma poupança que não está pagando juro, ou algum tesouro direto, alguma coisinha assim, para render esse recurso, né, até vocês fazerem a viagem. E irem comprando passagem de forma bem antecipada, que vai gastar pouquinho de dinheiro, pesquisar muito bem os locais onde vai poder morar. Existem associações como Bragança é uma cidade universitária, tem associações de alunos, tem associações de alunos que fazem mobilidade pelo Erasmus, tem locais onde os alunos dividem. Então, pesquisar, vai dar tempo para vocês pesquisarem bastante sobre isso, tá? Mas guardem esse recurso, tá, em algum tipo de aplicação para vocês não perderem dinheiro até realizar a viagem. Tá? Bom, quem é que vai poder se candidatar para o edital? Né? Pré-requisitos da mobilidade. Então, vão poder se candidatar os alunos que estão no curso superior de viticultura e enologia em tais condições. Primeiro, tem que ser brasileiro, tá? Então tem que ser natural, brasileiro, naturalizado, né? Tem que ser brasileiro. Estar regularmente matriculado no curso superior de viticultura e enologia, tendo integralizado todas, tá em negrito, todas as unidades curriculares até o 5º semestre do curso, até a data da partida para o intercâmbio. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão
ir para Portugal no início de setembro. Não tem uma data ainda prevista, porque ainda não tem o calendário de 2023, 2024 deles, tá? Eles têm o calendário de 2022, 2023, mas do próximo ano eles não têm ainda. Mas até vocês fazerem a mobilidade, ou seja, até o início de setembro ali, final de agosto, início de setembro, todas as disciplinas do 5º semestre têm que estar feitas, tá? Tem que estar devidamente completas, tá? Então, isso vai ser um pré-requisito para vocês participarem, tá? Caso não tenha uma disciplina, o aluno vai ser desclassificado. O aluno deve ter um coeficiente de aproveitamento acadêmico de, no mínimo, 0,75 no ato da sua inscrição, tá? O coeficiente acadêmico é uma média, não é uma média, mas é um valor que é atribuído ao aluno em relação às notas que ele tem ao longo do curso. Esse coeficiente acadêmico, quando vocês vão no registro acadêmico e pedem o histórico escolar de vocês, no histórico ele vai ter esse valor do índice de aproveitamento acadêmico, tá? E esse valor tem que ser superior a 0,75, tá bom? E o último pré-requisito é que o aluno tem que ter disponibilidade para residir em Portugal por um período de 12 meses. Tá? Então, ele vai ter que morar em Portugal por um período de 12 meses. Não, então, assim, eu não sei se eu posso, não sei se eu vou. Não, ele tem que ter disponibilidade de se manter em Portugal por 12 meses. Tá? Depois a gente vai ver as obrigações que estão condicionadas a isso. Período de inscrição. Vai do dia 16 de novembro até 24 de novembro. Né? Então, nós temos aqui em torno de uma semana para vocês fazerem a inscrição no curso. E as inscrições, elas vão ser feitas por meio de formulário, né, que ele está disponível na página, e esse formulário tem que ser preenchido e encaminhado para o e-mail da coordenação do curso superior de viticultura e enologia, tá? Pelo e-mail enologia.urp@ifsc.edu.br, tá? Então vocês vão ter que enviar a ficha de inscrição para esse e-mail aqui, tá? O que vocês precisam ter na ficha de inscrição? Quais são os documentos? A ficha de inscrição preenchida, que é o anexo 1A, que está logo abaixo. Depois eu vou mostrar os anexos para vocês. O histórico escolar, né, histórico acadêmico, desculpa, né, emitido pelo SIGA-A, tá? Currículo Lattes atualizado. Então, vocês têm que... Quem não tem currículo Lattes tem que fazer, tá? Todos os alunos, na verdade, têm que ter seu currículo Lattes. Cópia do CPF e RG frente e verso, tá? Então, são esses documentos, né, que vocês vão ter que emitir, tá? Bom, como é que vai se dar a seleção dos alunos? Bom, essa análise, a seleção, ela vai ser feita por uma comissão gestora que vai ser formada por quem? Por 2 professores do curso superior de viticultura e enologia e também 2 professores licenciados em língua estrangeira. Então, nós temos aqui 2 professores, o Felipe e a Raquel, que vão fazer a avaliação em língua inglesa dos alunos, e os outros membros da comissão, o professor Jailson e eu, que nós vamos fazer uma entrevista também em português com vocês, perguntando coisas sobre o interesse, o desenvolvimento acadêmico, né, esses pontos para fazer a seleção, tá? E como vai se dar a classificação? 40% do peso vai se dar pelo coeficiente acadêmico, ou seja, nós vamos ponderar aquela nota que vocês tiverem do coeficiente acadêmico e atribuir um peso de 40% na nota final, tá? Nós vamos determinar também o percentual de conclusão do curso, então aqueles alunos que estiverem mais avançados no curso, então tem uma pontuação maior, aqueles alunos que estão menos avançados no curso têm uma pontuação menor, né? Então, e esse percentual de conclusão ele vai ter um peso de 20%. E também nós vamos fazer uma entrevista semi-estruturada, né? Com perguntas em português,
perguntando sobre as motivações dos alunos para fazer essa viagem, e um conjunto de perguntas em inglês, né, para a gente poder observar o nível de inglês dos alunos. Tá? E essa nota também dessa entrevista vai ter um peso de 0 a 10 e ela vai ter um peso de 40% na nota final. Tá? Então, esses 3 parâmetros, né, eles vão dar a nota que o aluno vai receber ao final dessas entrevistas e das avaliações. Nota percentual, pedagógico, ordem das entrevistas. Então, alguns outros pontos deixar para vocês lerem. Aqui, ó, com relação à entrevista inglesa, tá? Aqui está indicando aquilo que nós vamos, vai ser observado de vocês, tá? Então, falar sobre o cotidiano, falar sobre si, dos seus objetivos, com intercâmbio. Então, é um conjunto de... Vai ser o tópico da conversa que vai ser feita com os 2 professores, tá bom? Aqui nós temos os critérios de desempate. Então, o aluno que tiver maior coeficiente acadêmico, ele vai ser o primeiro critério. O segundo, o maior percentual de conclusão até o ato da inscrição. E terceiro, aqueles alunos com maior idade. Tá? Então, esses são os critérios de desempate. Tá? Os resultados, então, vão ser publicados no dia 7 de dezembro de 2022, na página do IFSC Campus Urupema, né? E a lista definitiva, né, após os recursos, no dia 9 de dezembro, também na página do IFSC. Vai ser na mesma página onde nós temos o edital lá que eu mostrei no início da reunião. Tá? Vai ter um período de recursos também, esses recursos vão ter que ser enviados, né, para o e-mail da Inologia. Tá? E aqui tem um conjunto de obrigações que é muito importante vocês, o aluno, quando for participar, ele tem que estar ciente dessas obrigações. Né? Primeiro que o estudante completado deverá participar de uma reunião geral, em data e local ainda a ser definido pela comissão do campus. Tá? Então, nós vamos fazer uma reunião com aquele aluno que for contemplado. Nessa reunião, nós vamos convidar o professor Antônio, que é o coordenador do curso de licenciatura em imunologia do Instituto Politécnico de Bragança, para a gente poder discutir, né, sobre para ele poder explicar um pouquinho mais sobre o IPB e também a gente fechar a questão das datas e coisas. Tá? O aluno, outro ponto importante, é que o aluno deverá manter o vínculo com o IFSC. Tá? Ele não pode perder o seu vínculo de aluno. Para isso, junto com o coordenador de curso, ele deve, ou com o registro acadêmico, né, ele deve ser matriculado numa situação de mobilidade, fazendo com que ele não perca o vínculo com a instituição. Se isso não for feito, o aluno acaba perdendo o vínculo e ele não tem mais um relacionamento com a instituição e ele acaba não conseguindo se formar. Então, isso é extremamente importante de ser feito. Tá? O aluno, ele deverá seguir os prazos para os estudos estabelecidos na instituição, cumprir as normas, procedimentos, né? E se ele não entregar nem os documentos que são solicitados, isso vai implicar na devolução dos valores recebidos. Tá? Então, tem os termos das declarações de bolsa, tem a questão de elaboração de visto. Então, tem vários documentos que a gente vai pedir para vocês ao final, né, antes de vocês partirem, que eles devem ser entregues para a gente, por exemplo, passaporte, visto, as declarações de bolsa, né, e tem mais os outros documentos ali que estão aqui no edital, que tem que ser entregues até uma data de 30 de junho, que está previsto ali. Quando a gente for olhar o calendário, a gente vê direitinho. O aluno também deverá entregar para a coordenação do curso os documentos de não possuir bolsa, cópia do passaporte. Esses são os documentos que ele tem que entregar, tá? Então, essa documentação obrigatória. A cada 30 dias, o aluno ele vai ter que elaborar um breve relato das atividades no período. Então, ele tem que gerar um relatóriozinho e encaminhar para a coordenação do curso, falando sobre as atividades realizadas no período. Tá? Isso é obrigatório ele fazer. O aluno também deve enviar um relatório técnico final, ou seja, ele tem que dar um relatório final de toda a viagem, né?
por e-mail da coordenação, também com o título, né, relatório final de atividades do programa de dupla titulação, tá? E isso tem que ser feito até 30 dias após o término do intercâmbio. Então, quando terminar o intercâmbio, o aluno estiver no Brasil, ele tem 30 dias, né, ao finalizado o intercâmbio, para fazer esse relatório. Então, é interessante que, à medida que esses relatórios feitos de cada 30 dias, eles ajudem a formar o relatório final, né, de todo o período, né, das atividades que foram feitas pelos alunos. Esse aluno também ele deverá apresentar essa experiência, né, de internacionalização para os demais alunos do campus, né? Então, nós vamos fazer uma atividade de socialização da experiência que o aluno teve dentro da instituição. O aluno também em programa de intercâmbio, prazo de 2 meses. Se o aluno interromper o programa de intercâmbio antes de 12 meses, é condicionado a ele a entrega, a devolução dos valores recebidos, né? Se o aluno não apresentar o relatório técnico final, né, ele também tem que entregar devolver o dinheiro, os valores recebidos, né? Se o aluno cancelar a matrícula, realizar trancamento no curso superior de viticultura e não concluir dentro do tempo máximo de conclusão do curso, ou seja, se o aluno não se formar, também vai ter que devolver os recursos. Então, o aluno que for, se ele voltar para o Brasil e não quiser se formar, ele vai ter que devolver os recursos também, tá? E situações, evolução grave, situação cuja gravidade da cancelamento, a comissão poderá solicitar o aluno da gravidade. Tá? Isso é uma outra situação aqui. Bom, prazos, cronogramas. O edital foi lançado no dia 16 de novembro, tá? As inscrições vão do dia 16 até o dia 24 de novembro. A divulgação das entrevistas vai ser publicada no dia 25 de novembro. E as entrevistas elas vão ocorrer entre os dias 28 e 6 de dezembro. Tá? Então, nesse período vai ocorrer. Talvez, dependendo do número de inscritos, a gente não faça em todo esse período, vai em 1, 2 dias, mas isso vai depender de como ocorrer. Resultado parcial vai sair no dia 7. No dia 8 é um prazo para a realização dos recursos e no dia 9 de dezembro, então, vai ser publicado um resultado final do processo de seleção. Tá? Até do dia 30 de junho de 2023, o aluno vai ter que entregar a seguinte documentação. Os documentos relacionados à previsão de bolsa e declaração que não possui bolsa dentro da instituição, tá? Carta de desistência de bolsa, né? Então, se o aluno tiver alguma bolsa, ele vai ter que entregar essa carta. Passaporte e comprovação do visto português, tá? Como o período de mobilidade é superior a 90 dias, é necessário que a pessoa tenha um visto para entrar em Portugal. Tá? O visto de brasileiros entrando em Portugal sem visto é permitido por um período no máximo de 90 dias, que é para fazer turismo. Tá? Acima de 90 dias, ele vai ter que solicitar um visto. E aí existem diferentes tipos de visto e dentro desses vistos, tem os vistos de estudante e daí tem diferentes modalidades de visto. Então, é importante que o aluno busque essas informações. Além disso, o aluno que for contemplado a partir do dia 9, ali pelo dia 10, 12, a gente vai conversar com esse aluno porque a gente vai ter que pegar a documentação para receber a bolsa, o auxílio financeiro. Tá? Então, ele vai ter que entregar toda essa documentação. Mas basicamente os mesmos documentos que vocês recebem quando vocês vão ganhar uma bolsa de estudo, alguma coisa assim. Então, isso é bem tranquilo de fazer. Tá? Até o dia 28 de fevereiro de 2023, o aluno ele vai ter que, junto com a coordenação, montar o plano de mobilidade para o período. Tá? Então, ele vai ter que montar aquele plano de atividades que vão ser feitas com base nas disciplinas que estão elencadas no edital e também no termo de cooperação. E o início das aulas vai ocorrer em setembro de 2023. Tá? Ainda a gente não tem a data certa, mas provavelmente vai ocorrer entre o dia, em torno do dia 15, que é geralmente o período que eles começam o ano letivo. Tá? Lembrando que
O ano letivo em Portugal é diferente do nosso. Eles têm uma organização diferente. Nossa, eles iniciam um ano em setembro e vão até setembro, outubro, novembro. Não me lembro, acho que até fevereiro ou março, agora não me lembro. E aí depois eles começam em abril e vão até junho, julho, até agosto. Aí eles, até agosto, eu acho, não me lembro. E aí eles têm um período de férias e retornam em setembro. É uma coisa assim. Agora eu não me lembro de cabeça. Tem que olhar no coisa. Mas é diferente do nosso, bem diferente. Bom, e aqui tem as disposições finais que eu vou deixar para vocês lerem, que não tem muitos pontos, é uma coisinha mais burocrática aqui. Muito bem. Então aqui nós temos o anexo 1, que é a ficha de inscrição, né? Então ele está ao final do edital. E nele vocês vão ter que preencher o quê? Nome, data de nascimento, naturalidade, RG, órgão que emitiu, CPF, endereço, bairro, cidade, telefone residencial, CEP, e-mail, filiação, nome dos pais, e uma declaração, né, que é a questão do matrícula e o semestre que o aluno está ingressando, tá? Assinado, né, com o nome do candidato e os documentações. Essa declaração de bolsa, ela vai ser entregue pelo aluno antes de fazer a mobilidade. Então, o aluno já aprovado até o período de 30 de junho, ali, antes de sair para a mobilidade, ele vai ter que declarar esses documentos aqui, vínculos com bolsas, programas de fomentos federais, estaduais. E se o aluno tiver alguma bolsa, ele tem que assinar esse termo de desistência de bolsa, tá? Até para o coordenador poder trocar o aluno bolsista, tá bom? Esses são os documentos. Então, podemos abrir uma rodada de perguntas aí. Quem que quer perguntar primeiro? Vocês vão fazer uma ficha de inscrição? Como é que nós vamos fazer? Ou vocês querem ir perguntando? Alguém tem alguma dúvida? Hello? Tem alguém aí? Estou sozinho? Se não quiser, pode fazer então, Nani. Esse valor que vocês vão disponibilizar, eu preciso te fazer uma prestação de contas dele? Como é que vocês vão, assim, qual é o critério para usar isso? Eu uso e tenho que demonstrar no que eu usei? Esse auxílio ele é pago na forma de auxílio, tá? Então é como se fosse uma bolsa. Então não precisa fazer uma prestação de contas daquilo que é gasto, tá? Então a forma como o aluno escolher para fazer os gastos não precisa fazer prestação de contas com relação a isso. O que o aluno que estiver em mobilidade vai ter que fazer é entregar relatórios a cada 30 dias das atividades que foram feitas. Então, ao longo do mês, quais são as atividades que foram feitas? E ao final ele vai ter que entregar um relatório de trabalho final de todo o período de mobilidade e fazer uma apresentação para os alunos. Então, comprovação de gastos, notas, isso não é necessário, tá? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi. a gente vai, essa vaga vai iniciar em setembro do ano que vem. Então, o aluno tem que ter até a 5ª fase totalmente completa. Se ele deixou uma disciplina lá da 3ª fase para trás, por exemplo, no meu caso, eu estou entre a 3ª e a 4ª, né? Agora, eu digo que é 4 fatorial, falta fazer a 5ª fase completa ano que vem, lá na 2023. Então, caso eu fizesse completo toda a 5ª fase, ano que vem, faltando disciplinas, algumas, né, poucas, da fase 4 e 3, eu não consigo aplicar para esse edital, no caso, né? O aluno tem que estar com todas as disciplinas feitas até a 5ª fase, no momento que ele sair em mobilidade. Isso, então, completo, né? Até a 5ª. Então, o aluno que tem disciplinas atrasadas de outro semestre, ele pode ter oportunidade, claro que depende de cada situação, de fazer as disciplinas no próximo semestre, né? Então, pode se matricular nessas disciplinas, não sei se também vão ser ofertadas agora, acredito que sim.
mas ele pode se matricular e fazer as disciplinas, mas para poder ir para a mobilidade, tem que estar com todas as disciplinas feitas. Tá? Agora, para concorrer, o aluno pode estar na quarta, pode estar na quinta, mas no momento que ele for, ele vai ter que comprovar que fez todas. Entendeu? Aí Certo. isso fica condicionado, caso não for, a devolução do recurso. Uhum. A outra dúvida, tirando dúvidas aqui, o pessoal pode ir perguntando, mas é que eu tenho algumas. Se a gente tem previsão para uma próxima vaga, uma data, possivelmente vai ser para 2024? A previsão de edital está condicionada à disponibilidade de recurso. Tá? A gente está numa situação bem crítica de orçamento para o ano que vem. Né? Eu acho que então, eu não sei se nós vamos ter orçamento para abrir uma vaga com auxílio. Tá? A gente pode abrir um edital de mobilidade de titulação sem auxílio financeiro. Isso a gente poderia fazer. Só que o nosso termo de cooperação com o Instituto Politécnico de Bragança, ele prevê isenção de pagamento de mensalidade, de inscrição para aqueles alunos que receberem auxílio da instituição. Aqueles que não recebem, eles teriam que pagar esses custos, né? Claro que a gente poderia conversar com o Instituto Politécnico de Bragança para ver se ele poderia dispensar os alunos desses gastos, né? Mas se não tivesse um pagamento do auxílio financeiro, tá? Então, resumindo, para 2024, não sei. Não sei se vai ter din-din e se vai ser tudo novo. Ele não sabe. Ele sabe esse ano. Ele sabe agora. Tá. Tá. A nossa ideia é ofertar todos os anos, tá? Mas não sei se a gente vai ter condições de auxílio. Gerson, tu queria falar alguma coisa? Não, que o nosso orçamento do ano que vem, a gente é uma incógnita, né, Marcos? Sim. Nós dependemos da lei orçamentária que ainda nem foi votada, né? Aliás, a gente não sabe, é uma incógnita. Então, nós estamos trabalhando com o que nós temos hoje, né? É por isso que o edital vai sair esse ano, mas a mobilidade só o ano que vem, né? A gente acelerou até o edital para fazer esse aproveitamento de recursos desse ano, né? Porque ano que vem a gente não sabe como vai ser essa disponibilidade de orçamento, né? Por isso que a gente já meio que acelerou um pouquinho a liberação do edital, né? Mais alguma questão, pessoal? O aluno, por exemplo, que tiver, por exemplo, o aluno, a gente tem ali no IFSC até a sexta fase, matérias, né? A sétima fase, ela é o estágio obrigatório. Então, o aluno que, por exemplo, né, ano que vem, o aluno que tem a quinta fase, vai fazer a sexta fase e não surgiu a vaga. Ele consegue trancar para tentar fazer o estágio fora e depois esse aluno que tem uma matrícula trancada, mas que finalizou toda a parte teórica, ele consegue abrir, né, como aluno do IFSC para conseguir ir novamente, para conseguir pegar essa vaga no exterior. Não sei se foi clara, cansado aqui. Tá, deixa eu ver se entendi. Um aluno que ele já terminou até a sexta fase e ele vai entrar para fazer o estágio semestre que vem, seria isso? Isso, um aluno que ele já está com toda a parte teórica feita e ele só quer fazer o estágio no exterior. E ele quer fazer essa dupla titulação, mas não surgiu uma vaga, ele consegue trancar e esse aluno consegue depois pedir um retorno e tentar participar desse edital? Se ele está trancado, ele está sem vínculo, né? Aí eu acho que ele não consegue participar.
O que o aluno ele poderia fazer é manter alguma disciplina, fazer alguma disciplina na instituição, pelo menos, ou se ele, é que ele deveria estar em período de estágio, né? Então, se ele não estiver fazendo estágio, ele teria que estar com algum tipo de vínculo com a instituição para poder participar. Trancamento não vincula mais, até o Geilson pode me ajudar mais, mas eu acho que não estabelece vínculo, né, Geilson? Sim, porque ele está trancado, né? É como se não estivesse estudando, né? Exatamente, por isso que todos os alunos que são da grade do currículo antigo, do PPC antigo, e que não fizeram estágio ainda, eles estão fazendo algumas disciplinas, como atividade de extensão, ou aquelas disciplinas que são optativas, eletivas, aliás. Tem estudante fazendo Libras, justamente para manter o vínculo. Porque se o aluno não tiver matrícula, ele não tem vínculo com a instituição. Tá? Isso é uma coisa muito séria. A Nani, por exemplo, acho que já fez quase todas as atividades de extensão, né, Nani? Todas. Rainha da extensão. Justamente para manter o vínculo, enquanto ela não fez o estágio, não conseguiu fazer o estágio. Então, tem que ter vínculo para poder participar desses tipos de editais, tá? De mobilidade. Bom, ele não fez o estágio, mas ele vai fazer a mobilidade. Quem faz a mobilidade, nós temos previsão no nosso regulamento de estágio que existe duas maneiras de validar o estágio curricular. A primeira é através de comprovação de experiência profissional. Ele comprovou que ele teve no mínimo 1 ano de experiência profissional, ele pode validar o seu estágio curricular. Nós já tivemos vários casos aqui no IFSC. E a segunda é que ele foi fazer uma mobilidade estudantil. Então, nesse caso, esse programa de dupla titulação, ele vai ficar 1 ano. Ele pode aproveitar, se quiser, para validar o estágio curricular no nosso curso. Tá? Então, ele fez já cumpriu todas as teóricas, foi fazer mobilidade, ficou mais 1 ano, ele pode voltar e pedir como validação do estágio curricular. Agora, se ele quiser ter a experiência de fazer o estágio, ele pode voltar e fazer o estágio aqui no Brasil. Ou até mesmo aproveitar a mobilidade e fazer o estágio numa empresa, numa vinícola lá em Portugal. Também isso é possível. Né? Certo, professor? Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? É o momento de tirar dúvidas. Então, eu vou lá. Vou fazer a advogada do diabo, né? Eu vou perguntar. O aluno ele tem que estar com todas as matérias até o 5º semestre. Mas, se eu considerar o 5º semestre em 2023, que garantias eu tenho que esse aluno concluirá esse semestre e que ele será aprovado em todas as matérias? O aluno tem que, antes de sair, ele tem que apresentar o histórico escolar com a conclusão de todas as disciplinas. Caso ele não seja aprovado, ele tem que devolver o recurso. Isso está previsto em edital, né? Então, edital dentro de um órgão público, né? Se o aluno não for, aí ele é obrigado a devolver o dinheiro, senão se o aluno não devolver, a gente entra com processo contra a pessoa que não cumpriu o pré-requisito. É como se fosse um contrato isso. Não, eu entendi, mas eu penso assim, porque tu diz, tudo bem, eu te abro um precedente, você ganha aí mais um semestre. Mas numa dessa, se você tem um outro aluno que já está com esse 5º semestre, ele perdeu essa oportunidade, entendeu? Digamos assim. Não entendi. Não é? Não parece que é uma coisa assim,
se for igual, a igualdade seria quinto semestre, ponto para todos a partir do momento desse edital. Entendeu? Porque, tudo bem, digamos, eu fico em segundo lugar, tá? Eu fiquei em segundo lugar. E aí, estou com o meu quinto semestre, estou com tudo ok. E tudo bem. Tem um outro, olha, tu vai aí fazer o teu quinto semestre. Acontece alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Não está garantido, eu te abri um precedente. Tá, Quer dizer, perdemos os dois, né? É nesse sentido que eu quero dizer, prof. Consegue entender? Deixa eu ver se entendi. Se um aluno que for contemplado agora, ele não tiver o quinto semestre concluído ainda, dizer que ele fez até o quarto. Aí ele foi aprovado e ele vai cursar o quinto semestre no próximo ano, né? É isso. Aí chega ao final do quinto semestre, ele não é aprovado em uma disciplina, ele reprova em uma disciplina, né? Esse aluno que foi contemplado, ele vai perder o direito de fazer a mobilidade. Uhum. Entendeu? E ele vai ter que não tem a mínima chance, né, prof? Ele vai ter que devolver todo o recurso, né, que recebeu, e esse recurso vai ter que ser passado para o segundo colocado. Ou seja, e vai receber um processo bem grande para devolver o recurso. Tá, então, entendi. aquele que for aprovado, que tiver no quarto semestre, for contemplado, estude bastante no outro semestre para passar. Entendeu? Captei. Então, e aí a pessoa vai ter que devolver o recurso e a gente vai ter uma lista de classificação. O segundo contemplado, a segunda pessoa vai ser contemplada. Tá? Geralmente esse edital, ele não deixa, esses editais de dupla titulação, eles não deixam um período tão longo entre um semestre com o outro, tanto que a gente iria abrir esse edital no início do ano que vem. Mas como a gente está com essa situação orçamentária de não ter previsão de recurso para o ano que vem, e esse semestre tinha esse recurso disponível, a gente optou para lançar ele agora, tá? Deu para entender, para não perder o recurso. Para não perder o recurso, senão a gente não tinha nem dinheiro para o ano que vem. Então, quem ganhar, quem for contemplado, não estude bastante, de faltar disciplina. Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, Oi. me diga uma coisa. Além desse programa, né, já mudando um pouco de assunto, temos outros programas referentes a isso? Se eu quiser fazer minha transferência, se vou querer morar em Portugal ano que vem, eu posso fazer minha transferência para a faculdade de lá? Tem algum pré-requisito, alguma coisa que eu possa, essa parceria que eu possa fazer isso? Tipo, você quer estudar numa universidade, numa instituição em Portugal, você transferir sua matrícula para outra instituição. Isso. Na verdade, aí não seria um processo dentro do IFSC. Isso aí você teria que entrar em contato com a coordenação do curso na instituição que tu pretende, conversar com eles, saber como funciona o processo para se matricular, ver o aproveitamento das disciplinas e fazer inscrição. É a mesma coisa se fosse se transferir para o IFRS, para a Unipampa, coisa. É a instituição que tu tem interesse que você tem que conversar. Isso daí não passa pela instituição. A única função que a gente tem é liberar os documentos que tu precisa, né? Tipo histórico, essas coisas. Entendi. Mas isso não envolve os processos de dupla titulação ou processo de mobilidade. Processo de mobilidade é quando um aluno do IFSC ele vai fazer uma ação em outro país, vai fazer um curso, um estágio, participar de um projeto de pesquisa, alguma coisa assim, e aí depois ele retorna para a instituição, tá? Para a nossa área de enologia e viticultura, tem outros projetos similares para esse com esse, ou a princípio tem só esse? Específico para viticultura e enologia, a gente tem esse de dupla titulação, e o aluno também pode fazer estágio, né, mas aí é por conta em outras instituições em outros países. Isso a gente já aconteceu, teve alunos nossos que foram para Portugal até. Acho que foi até para Bragança que eles foram, eu não lembro onde é que eles foram. Foram para Porto. Para Porto, né? Isso. É a Universidade do Porto. Aí eles...
tivemos alunos que foram para a Itália, alunos que foram para a França, mas aí tudo devido a acordos, né, feitos com as instituições que eles foram estagiar, né? E era como se fosse um processo de estágio normal, né? Não é um processo de dupla titulação ou de mobilidade. Dentro da instituição, tu tem editais como o Propici, né, que é um edital de mobilidade também acho que é 1 ano também, que paga uma bolsa para um aluno para ele poder participar, né? Tanto que agora, antes a gente tinha várias bolsas, agora a gente só tem uma ou duas bolsas, uma bolsa para o técnico e para a graduação. E tem editais de mobilidade de 6 meses também, que até o Caco agora foi contemplado com um edital com o Instituto Politécnico de Beja, né, para participar, ficar 6 meses, cursar algumas disciplinas lá, mas também não tem auxílio, né? Então tem vários editais para o aluno poder participar, né? A diferença é que o aluno vai lá e faz umas disciplinas, faz um semestre. E esse de dupla titulação, o aluno vai concluir o curso, ao final da conclusão do curso, ele recebe os 2 diplomas, né? Um no Instituto Federal de Santa Catarina e um no Instituto Politécnico de Beja. Tá? Então ele vai estar diplomado nos 2 países. Entendi. Bragança. Bragança, isso. Eu confundo Beja com Bragança. Entendi. Obrigada. Nada. E até o professor Marcos esteve numa visita técnica recentemente, né, professor, lá no Uruguai, né, em que também já aproveitou para estreitar a conversa, né, com a escola tecnológica, né, professor? É a Universidade Tecnológica do Uruguai. Eles estão bem abertos. Na verdade, a ideia como foi uma visita rápida, a gente não entrou em tantos detalhes sobre processos de mobilidade. Mas a gente pegou os contatos das pessoas que fazem processo de mobilidade para pensar em algum projeto, algum programa, alguma coisa para fazer no Uruguai também, né? E a gente pretende também expandir isso para outras instituições, na Argentina, em outros lugares, no Chile também, para fazer esses acordos, né, de mobilidade com essas instituições. Mas isso leva um tempinho, né, para ser montado, né? Mas a ideia é fazer na Universidade Tecnológica do Uruguai, que eles têm uma escola de enologia lá bem de 1942, a escola é bem antiga, assim, mas é bem legal lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu acho improvável, né, essa vaga não ser preenchida, mas caso não tenhamos o preenchimento dessa vaga, por às vezes não cumprir tudo que pede o edital, né, que o aluno às vezes não cumpriu o que está estabelecido, esse recurso ele pode ser mantido para o próximo ano? Não, a gente tem que empenhar e fazer o pagamento até final de dezembro. Caso ele não for gasto, o governo ele recolhe o orçamento e vai para a conta única da União, né? Então, ele sai da instituição, então a gente perde o dinheiro. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então eu acredito que vocês têm uma leitura bem específica, né, do edital. Leiam com bastante carinho. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o professor Marcos. E vocês têm um tempo aí para poder fazer a sua inscrição, né, conforme o edital. Nós esperamos aí que as pessoas se inscrevam, né? Pensem com carinho, vejam quanto que é o valor. Vocês vão ter um tempo para realizar isso. Como o professor Marcos falou, tem que cuidar de passaporte, tem que cuidar do visto português. Lembrando que o visto português para uma mobilidade de 12 meses, ela é um pouquinho diferente, ainda mais que vocês vão para estudar numa universidade portuguesa. Então, vocês têm que ter isso muito bem claro para aquele que for selecionado. Você vai ter que providenciar esses documentos, né, para sair do Brasil com
com a certeza que vai estudar 12 meses em Portugal. Então, leiam com bastante atenção o edital para que possam, né, atender a todos os pré-requisitos para concorrer a essa vaga de mobilidade. Ok? Mais alguma pergunta? Mais uma dúvida, pessoal? Primeiro, Não, obrigada. não? Pessoal, Não. leiam o edital, tá? Leiam bem o edital, entendam todas as obrigações, entendam todo o que é necessário para fazer a inscrição. Não percam a oportunidade por não entregar documento ou por qualquer outra coisa assim, tá? Então, sigam à risca o edital. Se vocês tiverem dúvidas, como o professor Jailson falou, procure a gente vai sanar as dúvidas. Caso queiram mandar um e-mail, mandem um e-mail para a coordenação, mesmo e-mail, que a gente vai concentrar todas as informações no e-mail da coordenação do curso, tá? E leiam o edital. É o maior conselho que eu dou para vocês, tá? Isso para todos os processos de seleção que vocês vão fazer. Acho que é isso, né, professor Gilson? Eu também acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? E se surgir dúvidas, é só entrar em contato, né? A gravação da nossa reunião, né? A gente vai providenciar para que seja colocado no YouTube do IFSC, para aqueles que ainda tiverem que não puderam participar e quiserem saber mais um pouquinho, a gente vai disponibilizar para ela ficar online. Eu acho que é isso, né, professor Marcos? É isso. Então tá, pessoal. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. E aqueles que tiverem interesse, leiam o edital e se inscrevam. Certo? Ok. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa todo noite. mundo. Boa noite.